Olá pessoal, esse é mais um final de semana daqueles ensanduichados entre atividades importantes, né? No final dessa semana que está acabando, a gente teve um encontro do grupo de pesquisa que eu participo, que foi muito legal. E agora, entrando a semana, eu também vou aí a convite dos colegas da Universidade de Brasília, conversar com professores e alunos, tanto da universidade quanto, né, da sociedade civil. E também é uma atividade muito legal que ainda tenho que preparar. Então, eu vou colocar para vocês, não queria deixar de postar alguma coisa nesse final de semana, vou colocar para vocês uma entrevista que eu dei, trechinhos de uma entrevista que eu dei no programa do Ney Herman sobre método histórico. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem assistir completo. Lá ele tem 10 minutinhos, aqui ele tem menos tempo ainda. Então, obrigado por assistir, pessoal. Até a próxima. Como o Holocausto, por exemplo, e que algumas pessoas aqui no Brasil foram tentar desafiar os alemães em relação à própria história. Isso me preocupa sensivelmente. Afinal de contas, a história tem um método científico? A história tem um método. Ela não é um método científico como das ciências duras, por exemplo. A história não tem laboratório. Então, se um pesquisador está estudando, sei lá, fusão nuclear, e ele faz um experimento, ele publica esse experimento e aí os colegas ao redor do mundo vão replicar esse experimento para verificar, né, se realmente funciona, se o método, se os materiais, se os encaminhamentos efetivamente funcionam do jeito que aquele primeiro pesquisador dizia. Em história não tem laboratório, porque aquilo que nós estudamos aconteceu uma vez e não vai acontecer mais. Então não existe como a gente replicar aquilo para que outros possam testar. Entretanto, a história ela tem um método que funciona a partir dos documentos. Nós podemos dizer que a história ela funciona a partir dos princípios fundamentais da ciência, que é uma abordagem racional do conhecimento, quer dizer, baseada na discussão, baseada na razoabilidade, na força do melhor argumento. Ela funciona com base também na dimensão empírica, quer dizer, a afirmação que eu faço tem que estar sustentada em provas que dizem que aquilo que eu estou afirmando efetivamente pode ser sustentado com base nesses aspectos materiais. Então seriam documentos, a questão da linguística, uma série de técnicas, né, de métodos que o historiador usa, que vão desde entender como é que biologicamente funcionam os anéis do crescimento das árvores, para dizer quando é que houve inverno em 1200 e alguma coisa, até estudar como que é a questão racial no DNA. Ou seja, a história ela se utiliza de conhecimentos, de técnicas científicas de quase todas as ciências, a gente pode dizer. Sempre existe a possibilidade de olhar historicamente uma informação que alguma ciência oferece. Então, essa dimensão material. Então, como eu estava dizendo, a força do melhor argumento é uma ciência de discussão e, por isso, né, talvez gere esse empenho, esse ânimo das pessoas em discutir história, o que é uma coisa a princípio positiva, mas aí entra a questão da fundamentação em dados empíricos, em dados materiais, concretos, que a gente possa verificar isso ou aquilo. E, por último, é uma ciência que está sustentada na validação entre os historiadores, ou seja, não basta eu dizer alguma coisa e dizer que um documento X vai falar tal coisa. Essa replicação de uma afirmação baseada num documento, por exemplo, ela precisa ser validada por outros historiadores. Então a gente não pode fazer um experimento e aí o outro historiador fazer outro experimento, mas o historiador vai fazer levantar uma reflexão com base em documentos, utilizando, né, a sua racionalidade, utilizando a sua argumentação, e isso vai ser validado por outros historiadores que vão verificar se aquele documento foi olhado corretamente, se aquele documento foi traduzido corretamente, se as conclusões que são levantadas são conclusões válidas, para que, enfim, a comunidade científica possa dizer: esse conhecimento é o nosso atual estágio do conhecimento. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Não só a história, mas nenhuma ciência produz verdade absoluta. O que ela produz é o nosso atual estágio do conhecimento. Nós estamos atentos para o fato de que hoje nós avaliamos tal processo ou tal fenômeno de uma forma. Pode ser que, à luz de novas descobertas, à luz de novas informações, a gente tenha que rever essa ideia. Só que não é assim, eu quero, por exemplo, que 1964 seja uma revolução e não um golpe, portanto eu vou trabalhar nesse sentido. Não é assim, não é o que eu quero. Então a ciência, ela está certa
né? Embora ela não produza um conhecimento que seja universal e eterno, mas ela está certa enquanto no atual estágio do conhecimento, mas ela não está certa só quando ela concorda comigo. A ciência está certa também quando eu discordo daquilo que a conclusão da história chegou. Vamos dizer assim, politicamente mais à direita, reverenciarem o movimento dizendo que não foi um golpe, que foi uma revolução. Isso daí é maior legitimidade. Agora, você tem uma outra fração da direita que hoje está no poder, no governo federal, e são várias frações, não posso falar uma direita, tem várias direitas, né? Uma dessas direitas, ela está em confronto com os ministros militares. E ela vai falar assim, não, 64 foi bom, evitou que a gente virasse Cuba e toda uma bobagem nesse sentido, que não tem base documental e empírica, né? Mas as pessoas gostam de falar porque fortalece o que elas acham que as coisas deveriam ser e não o que as coisas efetivamente são. E elas dizem assim, 64 foi bom, evitou isso, só que quem fez foram os civis, não foram os militares. Então, parece que, né, para algumas pessoas, história é assim, hoje eu penso isso, então a história vai ser tal coisa. Agora eu briguei com fulano, briguei com tal tendência, mudei de posição, então vou mudar o significado da história de acordo com o meu interesse momentâneo, pessoal. E efetivamente não é assim, eu acho que isso aí é até ofensivo para as pessoas que dedicam a sua vida para fazer um estudo sério, né, levantar conhecimento, produzir conhecimento histórico.